Então, gente, o que eu queria compartilhar com vocês aqui, e se eu conseguir compartilhar minha tela vai ajudar um pouquinho mais, é que essa semana eu trabalhei com o desenvolvimento de uma appzinha que precisava de processamento assíncrono, né? Uma app com Python e Django, certo? Na qual eu precisava de processamento assíncrono. Por quê? Porque eu tinha que gerar um banco de dados a partir de um CSV e esse banco de dados gira na faixa dos 3 milhões de 3 milhões de registros, né? Então são mais de 3 milhões de linhas do SV e esses registros tinham que ser, obviamente, gravados de forma assíncrona e com outras ferramentas para que pudesse, estando no ar, e o usuário fosse gerar esse arquivo, ele pudesse fazer alguma outra coisa no sistema enquanto o arquivo está sendo gerado. Para isso, o que eu fiz? Né? Eu estudei e fui atrás do Celery, né? Que pode ser usado com várias outras, mas a minha opção foi pelo Redis, Celery com Redis, mas pode ser, inclusive a própria documentação do Celery recomenda o RabbitMQ, ok? Enfim. E aí eu não vou conseguir, a princípio não vou conseguir compartilhar minha tela não. Ele não me dá a permissão enfim, vamos lá. Opa. Beleza. Então eu vou comentar com vocês e aí a gente vai ter. Qual foi meu problema inicial? Buscando tutoriais, artigos, enfim, até mesmo a própria documentação do Celery, sempre coloca aquela coisa assim. Por exemplo, você coloca uma task, uma tarefa a ser executada, essa task, você quando chama essa task, a gente chama ela pela view, no caso do sistema Python Django, na hora que a view é chamada, né, você tem lá a chamada dela, por exemplo, minha task, né, um exemplo besta, e aí você põe o ponto delay junto, né, ponto delay abre e fecha parênteses, como uma chamada de função, e essa task, na verdade, é jogada pro Redis e pro Celery e Redis juntos, de forma a ficar assíncrona. Então, né? Só que assim, todos os exemplos que se davam eram de uma função do tipo soma. Né? Você vai somar dois números, como se a gente já não tivesse isso em Python, e só que vai somar isso de forma assíncrona. Então você vai jogar pro Celery e depois você pega de volta o valor, e usa o mesmo nome da função, .get, para buscar isso. Eu falei, beleza, como é que a gente faz isso quando você gera um arquivo, né? Eu vou gerar um arquivo, na verdade eu vou gerar um banco de dados, e onde é que eu vou pôr o meu get, né? Minha função .get, minha task.get, para poder ter de volta alguma coisa. Isso que me perturbou boa parte da semana de trabalho aqui, eu não conseguia decifrar. Até que teve um momento que caiu uma ficha. Porque o que acontece? Esses tutoriais, esses artigos e tal, fala para antes de você executar o programa que vai chamar, no caso, por exemplo, executar o Django, o run server do Django, clicar no menuzinho lá que você criou para que ele vá para aquela view específica, e aí, indo para a view específica, chame, antes de chamar, dar o return e chamar o template que vai renderizar, ele chame a função que vai ficar assíncrona, né? Como é que isso procede, né? E ao mesmo tempo, como é que retornar isso daí? Como é que caiu minha ficha? Eu percebi que toda vez que chamava, ou que você enviava a função, por exemplo, soma,
Já no próprio Celery, obviamente, porque é super rápido, não é uma tarefa demorada, a ideia de usar um processo assíncrono é para uma tarefa demorada, né? O que acontecia? Já estava lá no Celery, eles pediam para chamar o Celery, deixar ele já pronto para você acompanhar o processo. E aí você ia lá, já estava lá. Por exemplo, vou somar 2 com 40, aparecia lá, sucesso, 42, sucesso. Ou seja, a função já estava executada na própria saída do Celery. Ele funciona mais ou menos, vamos colocar assim, como um servidor. Ele fica stand-by esperando as tarefas chegam e tal. Aí eu ficava pensando, cara, como é que vai funcionar isso no banco de dados? Porque o que eu estava pensando era no retorno, né? Como retorna isso para o usuário, né? Bom, para tentar encurtar um pouco a história, caiu a ficha para mim que você manda a tarefa para lá e a tarefa é executada até aparecer a mensagem de sucesso. É lógico que eu estou falando em português, mas a mensagem aparece em inglês, né? E eu falei, pô, o que eu preciso é gerar um banco. Eu preciso do retorno para o usuário? Em parte precisaria, mas o retorno não precisa ser na tela. Ele pode ser, por exemplo, o retorno por e-mail, porque é uma tarefa síncrona, é uma coisa que está acontecendo no servidor, né? Aí eu fiz um teste, bem tosquinho, na verdade de geração de um banco de dados de 200 linhas, bem tosco mesmo. E aparece lá a tarefa e passado um tempo aparece lá sucesso, a mensagem de sucesso da tarefa. Aí você vai para o banco e o banco está criado, a tabela está criada, está populada, você tem as informações no banco. Você pode acessar isso pelo Django Admin, da maneira que você quiser, né? Pô, aí que me caiu a ficha. Porque, assim, o meu problema, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, trocar ideia com vocês, meu problema era como tem esse retorno. Porque, de acordo com os exemplos que a gente encontra na internet, porque os exemplos sempre são multiplicação de 2 números, soma de 2 números e coisas que o valham, né? E que é uma coisa muito rápida de ser feita no processamento. Mas é que, assim, falando pela abordagem, eu não conheço, mas essa é a mesma razão porque eu passo o teste também, acerte true igual a coisa, porque o cara está interessado em te mostrar qual é o conceito e não na complexidade do que você está resolvendo. Sacou? Não, eu não tô. Eu saquei. Mas poderia ter uma info, né? Porque assim, depois que fazem o get, né? Quer dizer, aí quando você retoma o valor, como você busca o valor lá na questão. Mas aí foi que eu acho que mas aí demorou o grande problema é que isso, dependendo de como é feito, e lógico, o vasto material que tem é todo em inglês, né? Aí isso tem uma pequena dificuldade a mais. Mas assim, eu entendo que você disse que a ideia estava sendo passada, mas nunca falava, porque assim, sempre falava assim, agora você usa chama a função .get e você tem o valor de volta, né? E nunca do tipo, olha, terminou o processamento, você pode fazer qualquer outra coisa. No próprio processamento que você manda para lá, que fica de forma assíncrona, você já pode deixar para, ao terminar, por exemplo, a população de um banco de dados, que era o meu caso, terminou, você envia um e-mail, né? Você envia um e-mail informando que a tarefa encerrou, que o processo aconteceu, né? Isso foi muito interessante no processo de eu aprender a coisa, porque eu acabei sacando, posso até dizer assim, né? Sacando sozinho, lendo logicamente todas essas coisas, mas sacando sozinho como que isso aconteceu, né? E fiz testes para fazer isso, né? Na verdade, testes manuais mesmo, testes manuais no primeiro momento, né? Mas fiz testes, então assim, eu criei uma tarefa que gerava um banco de dados um pouco menor, óbvio, bem menor, na verdade, do que o banco que eu tinha que trabalhar. Mas aí eu via a coisa acontecendo, que eu acompanhava, eu ficava com a tela do Celery, onde eu executei o Celery no meu terminal, aberta, para ver a coisa acontecendo.
Então, assim, é muito simples, na verdade. Por quê? Lógico, você tem que fazer a instalação super simples, pip install, e aí você instala o Celery, instala o Redis, né? Lógico que o Redis, na verdade, não é por pip install, só o Celery. O Redis é um servidorzinho à parte que você instala. Eles rodando, você... como é que eu posso dizer? Você aciona a sua view, por exemplo. Na verdade, eu tinha uma view que é a view tipo homepage, que tem um botão lá de criar base de dados, né, com informações na tela, não sei das quantas, criar base de dados. Você clica ali, te leva para uma outra página, só que o template renderizado só dá informação dizendo, olha, a base de dados está sendo criada, leva um tempo, clique aqui para voltar à página inicial, né? Até porque, conversando com o pessoal no WTTD e tudo mais, por exemplo, o próprio Davi disse, por exemplo, que o browser tem, o HTTP, na verdade, não o browser, né? A sessão HTTP tem um tempo limite, tipo 30 minutos, parece, uma coisa assim. Então, de fato, essa criação tinha que ser assíncrona, né? Não dava para fazê-la de forma direta, tipo, fica lá processando, né? Mesmo que mostre uma contagem para o usuário na tela, alguma coisa do gênero, né? Até porque enche o saco uma contagem dessa, né? Então, por isso que eu falei que seria mais ou menos uma Lightning Talk, porque essa é a ideia que eu queria trabalhar com vocês. Eu posso aprofundar um pouco mais falando, por exemplo... show me the code, pô. Mas acho... Oi? Show me the code. Ô, River, eu tenho uma dúvida. Você comentou que o Redis, não, o Rabbit, não, é Rabbit, né? Rabbit, que é o serviço que roda paralelo. Sim. O Kiwi, ele roda, é um serviço paralelo, né? Ele é um banco de dados. Ele é o banco de dados mais rápido do mundo. Essa é a propaganda dele. É um banco de dados de chave e valor. É porque por o exemplo, mas se eu fosse fazer um deploy hoje na Hero, eu tô com aquele servicinho lá que tá servindo 2 clientes meus e tal. Certo. E eu coloquei eu coloquei um plugin lá, uma função extra que é gratuita, que é é um cron job da vida, é um cron que roda um .py, né, um aplicativozinho .py que está lá, faz parte da minha aplicação, que não tem nenhuma view chamando, não roda essa função, mas ele roda a cada 1 hora, fazendo uma requisição lá na CoinGL, por exemplo, e ele salva no meu banco de dados. Eu poderia substituir isso aí, esse aplicativo que está rodando no cronjob, por exemplo, pelo Redis? O Redis com Celery, né? Porque na verdade o Redis não faz isso que você quer. Ele é só um banco de dados de chave e valor. Entendi, mas o Celery, ele vai rodar junto com a minha aplicação. Ele não vai rodar em paralelo, ele vai rodar junto com a aplicação. Não, ele vai rodar em background. Ele vai rodar em background. Inclusive, você tem 2 maneiras de rodar o Celery. Uma é a que eu fiz, né? Que na hora que você acessa a view específica, né, é mandada uma tarefa para ele. E o Redis funciona de meio termo, porque na verdade o que acontece? Até onde eu entendi, posso estar falando bobagem, mas até onde eu entendi como é que funciona. Tanto o Redis como o RabbitMQ, né? Nesse momento, o Redis não está necessariamente funcionando como um banco de dados, ele está funcionando como um broker, que a terminologia que o Celery também usa. É assim, você manda a tarefa, tem alguém que consome essa tarefa. Então, assim, a tarefa está rodando, é como se... A ideia aí que eu falo que eu posso estar falando bobagem, mas a ideia parece que a tarefa está rodando nos dois.
né? Ele precisa pôr em algum lugar, então ele põe no Redis, mas a tarefa está rodando ali. Então, a tarefa roda por detrás. Eu não sei. O Redis eu sei que é um banco de dados chave-valor. Então, o que eu acredito, o que deve estar acontecendo? Ele é tido como, nos benchmarks, ele é tido como um banco de dados mais rápido do mundo, mas imagina, como ele é chave-valor, é como se fosse um grande dicionário. O Redis. Sim. De preferência vai rodar em memória para ele ser mais rápido ainda, certo? Sim. E aí, qual que é a pegada? Pode ser que esses caras aí, eles estejam... o Celery, ele de repente pode postar as coisas, pode postar o estado das tarefas dentro do Redis e consumir, porque você tem uma certa transação lá dentro. Isso aqui é o que eu executei, isso aqui é o que falta executar, entendeu? Então ele usa o Redis como banco de dados, porque é um banco de dados muito rápido, né? Sim. Eu entendi. Ele está pegando a memória ali. Isso. Tanto é que o Heroku... O Rocha está colocando no set bem interessante. O Celery com o Redis faz um sistema de fila. Isso. Então, conforme vai colocando a tarefa lá, coloca a tarefa e vai sendo consumido. O Celery vai consumindo as tarefas nele mesmo. Imaginei isso. Ele pega o work que está disponível, o worker, no caso, e vai processando a chamada. E aí ele deve utilizar o Redis só para manter esse estado da tua fila. Sim. E isso é que ele vai fazer diferente do teu cron. Por exemplo, se a tua tarefa no cron falhar, como é que você sabe disso? Eu não vou saber, né? Então. Só sei porque eu vou ver uma atualização de 2, 3 horas atrás, ou do dia anterior. Isso, mas se você colocou algum log, você vai ter que, ou seja, você vai ter que controlar isso na mão. E isso é que o Redis, o que o Celery já vai fazer para você, vai controlar o status, vai saber se executou ou não, mas aí o River pode me corrigir porque eu nunca mexi, eu só sei do que se trata. Sim. Ele mantém esses status de algo, você consegue consultar isso, o River? Então, eu posso dizer que sim, você vai conseguir consultar sim, porque assim, ele funciona como se fosse um servidorzinho no back-end. Então, ele tem as coisas acontecendo lá. Então, por exemplo, ele não dá mensagem de sucesso ele tem o log dele lá. Então, assim, ele dá a mensagem de sucesso da app, né? Que a app foi executada, a task, né? Não é nem a app, eles chamam de task, de tarefa. A tarefa foi executada e ele dá o retorno. E é interessante que quando, por exemplo, você manda a questão da soma, que tem uma saída, né? 2 mais 2 é igual a 4, quer dizer, tem a saída 4, ele mostra a saída 4 e depois a mensagem de sucesso. Então, o que eu vi foi isso, eu posso dizer o seguinte, eu acredito que sim, que você tenha a possibilidade, se uma tarefa falhar, de ele ter um registro disso lá. Né, de não sucesso da tarefa, de alguma coisa que pode ter dado errado, e aí ele tem um log disso. Né? Não foi uma coisa que eu mexi necessariamente. Agora sim. Mas o Celery, você importa ele, né? Dentro do Python, lá do código. Importa o Celery alguma coisa. Sim. Como você comentou, você executa ele com uma chamada de função, né? O método, no Inclusive, caso. Como é que você faz? Você cria alguns arquivos específicos, né? Então, por exemplo, você tem que criar um arquivo de configuração, configuração chamado celery.py, tá? Tem uma anotação que no init do teu projeto, porque o projeto Django, eu vou falar aqui porque eu fiz com Django, né? Então, assim, não sei dizer, provavelmente funciona igual no sentido de um módulo Python, de um pacote Python, mas quando você cria o projeto, né, você criou um projeto no Django, ele cria um pacote com Dunder init, que é o pacote do projeto, que é onde fica o manage.py. Aí quando você cria a app é criada dentro desse pacote. Ela também é um pacote, mas é criada dentro do pacote do projeto. Ela vamos dizer assim, o diretório da app é irmão do manage.py, está dentro do diretório do projeto, irmão do manage.py. No init, no Dunder init, na verdade, do projeto, tem uma configuraçãozinha que você tem que colocar para poder deixar para todo o projeto a questão do Celery.
tem lá umas linhas de código para colocar, né? Entendi. Você cria na app que você tem instalada, que vai usar a questão da tarefa assíncrona, você cria um salary.py com a configuração, com dados de configuração do salary. E você cria um arquivo chamado test.py, que é onde vai estar a função que você vai executar assim, de forma assíncrona. E aí você tem lá, por exemplo, def minha função, né? Em cima você põe um decorator task, né? Aí você tem que fazer o import do salary para ter a task ali, você põe então você tem todo um tratamento que você faz para poder executar a task. E quando você chama a função, se você chamar ela, melhor dizendo, se você chamá-la sem colocar ponto delay, abre e fecha parênteses, desculpa, ela vai ser executada normal, sincronamente. Entendi. Se você colocar o ponto delay, abre e fecha parênteses, aí ela é encaminhada para o salary e o broker ou worker que está trabalhando com ele, que no caso eu trabalhei com o Redis, mas pode ser um RabbitMQ também, né? Entendi. Que eu tinha comentado. Interessante. Então, assim, são algumas configurações. E você também faz configurações no settings.py, em que você seta coisas do Redis lá dentro, né? E você tem que instalar o Django-Redis com pip install, enfim, para poder fazer a comunicação com o Redis, né? Tanto é que isso você não precisa mais. No caso, assim, o que eu vou falar agora é uma outra coisa. Se você for usar, por exemplo, o Redis como main cache do Django, então você quer fazer o cache de toda a aplicação ou das sessões da aplicação usando o Redis, aí você tem uma outra configuração que você coloca no settings.py, aí é só lá, e aí utiliza o Redis também como cache vamos dizer assim, o cache da sua aplicação. Então, por exemplo, se você faz uma consulta a banco de dados, eu usei isso também, foram duas coisas que eu fiz com o Redis, foi a questão da tarefa assíncrona para geração do banco e também foi a questão do cache, porque aí eu usando o Redis como cache, você faz a consulta num banco de dados, ele faz a consulta num primeiro momento, por exemplo, eu faço tudo pelo admin do Django. Toda essa minha aplicação ela roda a partir do admin do Django. A única coisa que está fora dela é a geração da base de dados, né? O restante todo, acesso à base, consultas na base, pesquisas na base, eu faço pelo admin do Django. E aí, quando você faz a primeira vez a entrada lá no admin do Django e acessa a tela dessa base de dados, são 3,3 milhões de arquivos, de registros, desculpa, né? Ela demora um pouquinho, mas no restante é super rapidinho. E é rápido mesmo, cara, na primeira requisição demorar quase 10 segundos para carregar a página, que já é bastante coisa. E na segunda vez que você chama a página, ela carregar em 1.7 segundos. Entendeu? Eu acho. Não é aquele projeto que você passou lá da cotação, não? Não, é outra coisa. Ah, tá. É um teste que eu vou ter a entrevista amanhã, inclusive. É um teste para um freela que eu vou ter entrevista amanhã. Boa sorte. Valeu. Assim, mas é isso que eu tô falando, legal. por exemplo, esse mesmo horário, semana passada, que foi quando eu estava recebendo o teste, praticamente, né? Eu não sabia como funcionava o Celery, não sabia como funcionava o Redis, nem para ser parceiro do Celery, e muito menos para usar ele como cache do Django, né? Eu não sabia usar uma outra função que tem do Django, que é chamada de bulk create, que é para você fazer inserção em blocos, né? Em vez de você fazer a cada instância de linha, por exemplo, eu tenho 3 milhões de linhas, eu tenho 3 milhões de linhas no meu CSV. Já pensou? Cada linha dessa eu fazer uma query para fazer a inserção no banco de dados ia levar muito tempo. Na verdade, leva muito tempo porque eu descobri que eu fiz uma besteirinha
Cara, populou o banco? Populou o banco, mas levou a noite inteira e a manhã inteira de hoje. Eu comecei a executar a função ontem à noite, eram umas 10 horas, e ela terminou hoje quase 10 horas. Foram 12 horas, quase 10 horas. Foram quase 12 horas para executar a query. Aí eu descobri por que demorou tanto, né? Aí eu fui olhar como é que estava mesmo, eu estava esquecendo de zerar o contador, quer dizer, o contador foi acumulando e não zerava. Enfim, é uma coisa que é mais fácil depois eu mostrando o código quando eu tiver com o código liberado para poder mostrar para vocês. Mas assim, eu não zerei esse contador e aí eu tinha, cada vez que vinha para o banco, eu vinha com linha por linha, porque como não zerava o contador, e o meu índice era para maior ou igual a 10 mil, ele sempre estava maior ou igual a 10 mil, então ele sempre entrava no if, fazia a população no banco e voltava. E como eu só estava incrementando e não estava apagando, zerando o contador, então passou a noite inteira e quase a manhã toda de hoje processando. E aí, só para vocês terem ideia, isso eu fiz o teste sem usar a forma assíncrona, tá? Mas é quase como se fosse, porque eu estava gerando paralelamente, tanto é que eu conseguia, enquanto ele gerava a base de dados, eu conseguia, pelo admin do Django, ver dados que já tinham sido gravados no banco, né? Mas a geração do banco estava acontecendo, né? E só para vocês terem ideia, quando eu zerei quando eu descobri esse pequeno erro e passei a zerar o contador, o banco é gerado em torno de 15, 20 minutos. Uma coisa que levou a noite, quase 12 horas, feita em 15, 20 minutos. Né? Um errinho bobo, né? Ai, brincadeira isso, mas tudo bem. Um errinho bobo que custa pra caramba. Né? Mas enfim, eu tô falando tudo isso porque assim, aprendi muita coisa nessa semana, velho. Muita coisa. Achei bem interessante, cara. Eu já tinha dado uma lida superficialmente sobre o Celery e tal, mas nunca consegui colocar em prática, até porque acho que eu não tive tempo também para pesquisar mais a fundo. Né? Você não tinha necessidade de... Não teve necessidade, na verdade, ainda, pelo menos, de gerar uma função assíncrona, né? Exatamente. Mas eu achei que isso aí resolveria uma questão muito legal, cara. Em vez de trabalhar com Chrome, que aí você depende de uma configuração no servidor, de arquivo e mexer E às vezes para o cliente isso não é legal. Se você já coloca isso dentro... E detalhe, tem o Redis disponível no Heroku. Eu não fiz... Sim. Eu não fiz o deploy no Heroku porque eu ia ter que aprender mais coisa ainda e o tempo para poder fazer tudo eu acho que eu não teria. Eu tinha uma semana para resolver o meu problema, né, para ter a solução do problema que me deram. Né? E vou ser sincero, eu tô com a mente parcialmente preparado lá. Já tô com o Postgres setado lá no Heroku. Eu já criei a app lá, né, óbvio. Aí nela eu tô com o Postgres setado e tô com o Redis. Eu vamos dizer assim, instalei então o Redis. Então você já fez 95% do deploy, já tá pronto, né, cara? Não sei, eu só tô preocupado em vai que eu subo. Porque assim, subir o código e ter que gerar a base lá, né? Enfim, então, eu tive um pouquinho de medo de fazer. O que eu demorei para resolver, que foi uma das coisas que eu fiquei enrolando mesmo, o que eu fazia? Eu rodava o código lá que atualizava o meu CSV. Olha as ideias, cara. Eu estava salvando um CSV no projeto. Que é sério, era isso que ia no render lá, quando o cara chamava o URL e tal, em vez de um banco de dados, porque eu não estava conseguindo rodar lá o SQLite na Heroku. E depois que eu fui descobrir que a Heroku não aceita rodar um SQLite lá dentro do projeto, um arquivo de banco de dados lá, até porque, lógico, é um sistema que ele mesmo se autorrecicla várias vezes por dia,
Ele pega aquilo que está lá, a sua base de arquivo, e zera. Então, se o CSV ia se perder, se você atualizasse ele, coisa do gênero, e era o que acontecia. Então, você podia rodar o script lá que atualizava o CSV, na hora que você chamava lá na view, estava mostrando o arquivo antigo, por exemplo, os dados antigos. Uhum. Porque o script já carregou, ele já carregou aquilo na variável, por exemplo, a lista, o que quer que seja, e não ia renderizar, né? Óbvio. E aí eu falei, pô, vou ver a questão do Celery, ver o que eu faço, mas eu não tinha mexido com banco de dados na Heroku, cara, até então. Eu falei, não deve ser tão complicado, né? E realmente, eu achei bem interessante, eu achei até bem mais fácil do que ter feito o que eu fiz antes, cara. Bati cabeça de bobagem, de bobeira mesmo, que podia ter resolvido da forma correta, né? Desde o início. Mas eu achei bem legal a questão do Celery, porque eu acho que o Chrome, essa setagem que você faz a mais, sei lá, cara, é uma coisa que é desnecessária. Quanto menos passo você precisar fazer para resolver o problema, melhor. Aham. Então, assim, o que eu acho legal, assim, que é óbvio, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi instalar o Postgres na minha máquina, né? Porque com uma base de dados desse tamanho não dava para mexer com SQLite, né? E muito provavelmente para o Heroku para o Heroku eu também mexo com Postgres lá. E E assim, o que eu acho interessante é que dá para usar até a Amazon SQS como broker do Celery. São três que ele indica aqui: o RabbitMQ, o Redis e a Amazon SQS. Eu nem sei o que é. E aí, no Celery você ainda consegue fazer tarefas agendadas, que é o que você está falando do Chrome aí. Ou seja, além de você conseguir fazer uma tarefa assíncrona, você consegue fazer tarefa agendada, que de tanto em tanto tempo vai ser executada lá por ele. Entendeu? Porque minha base só precisaria atualizar algumas colunas em algumas horas do dia, depende da bolsa que está fechando e tal, porque eu vou ter sempre o horário que fecha a bolsa e eu vou saber a média, aquela porra toda. Então, é basicamente isso. É um agendamento, uma requisição que vai salvar no meu banco de dados. Eu achei interessante, eu estava dando uma olhada no Celery aqui, e aquilo que o Renzo havia comentado, de ter um histórico, ter o retorno, se deu certo, se não deu, a requisição e tudo mais, e realmente ele tem esse histórico aí, vamos colocar assim, um log, né, geralzão. Não, cara, eu gostei muito do trabalho que dá para fazer com ele, é muito interessante a proposta. E assim, eu queria comentar porque assim, foi a dificuldade que eu senti você vendo coisas muito simples sendo executadas com ele. Óbvio que, como disse o Renzo, para passar a ideia, mas que ao mesmo tempo te deixa meio, pelo menos para mim, né? Eu fiquei meio perdido com. Eu entendia, pô, eu consigo mandar para lá. E aí, como é que eu pego de volta, né? E isso não tinha, a não ser a questão e que não era nem usando o Django, na verdade, era usando outras coisas. Você pegar lá, por exemplo, via terminal, você jogar a tarefa lá, né? E aí você no terminal mesmo, né, o interpretador do Python dá o nome da função .get para pegar o resultado o retorno da execução do negócio lá. Até que eu entendi que não, você pode jogar lá e deixar lá, deixa rodando, quer dizer, assim, deixa rodando entre outros, você não tem que fazer uma chamada para pegar o resultado. Você não vai ter que gerenciar isso manualmente. Isso. Aí você pode deixar na própria task, na própria tarefa,
né, uma forma de avisar que ela foi concluída, né? Tipo, mandando um e-mail, alguma coisa assim, né? De alguma forma ela avisa que foi concluído o negócio, entendeu? Então, foi isso que eu achei bacana na questão, né? Muito, muito bacana mesmo. Achei Alguém mais quer colocar alguma interessantíssimo. coisa? Fala, Renzo, ou dormiu aí? Tô sacando aí, tô Só só ouvindo, tô apagou. mais em QAP agora, deixando vocês brilharem aí, pô. Até parece. É sério, pô? Né? Mas é muito interessante, eu gostei muito, né, da questão, né? De você poder fazer essas chamadas e tal, né? Enfim, e é muito simples, na verdade, esse que é o detalhe, acaba no final das contas, depois que você pega como a coisa funciona, é muito simples. Olha uma coisa que eu fiz. Eu fiz um generator porque como o banco é muito grande, para fazer uma iteração mais preguiçosa, né, para a coisa ficar mais tranquila, não popular tudo de uma vez, ou tentar popular tudo de uma vez e estourar a memória, né? Eu fiz esse generator, né? Aí eu fiz uma segunda função, que é a que chama o generator e faz todo o processo de gravação no banco de dados. É ela que lê o CSV, passa o CSV para o generator processar e ir entregando um a um, né? E aí ela vai processando essa informação. Aí faz o famoso for para pegar todo mundo, né? Beleza. Aí eu fiquei, pô, legal. Funcionou porque, apesar de, entre aspas, eu ter feito de forma assim, eu não fiz porque eu executei no meu terminal. Eu chamei o shell plus do Django, né? O plus com a extensão lá, o Django Extension, se não me engano, que te dá o shell plus, que já te importa tudo que você precisa. Eu importava esse módulo, essa função, né? Quer dizer, eu tinha um módulo dentro da minha aplicação que eu chamava e ele tinha essa função, né? Que eu chamei de createDB. E dali eu executava, né? Beleza. Então eu sabia que estava acontecendo, eu acompanhava pelo HTOP do terminal do Linux para ver consumo de memória, consumo de CPU e etc, né? Travou umas 2, 3 vezes enquanto eu estava fazendo código errado. Né? Pô, chegava a 100% de uso de memória. Aí o computador travava, né? Aí ia lá eu resetar a minha máquina. Né? E aí, tudo funcionando bonitinho, falei, pronto, e agora? Como é que eu faço? Agora eu tenho duas funções. Eu não tenho uma só. Porque antes eu tinha uma só. Eu chamava essa função só, era a minha task. Ela ia para lá, fazia o que tinha que fazer e dava sucesso no salary. Beleza, e agora? Eu tenho duas funções. Uma chamando a outra. Como é que eu faço? Né? Bom, comentei todo o código interno da função e só coloquei assim, um print data, né? na função que é chamada, porque no caso era a minha função geradora, generate, print data. Aí na função que chama o generator, eu chamava o generator passando uma string entrando na primeira função. Ou na segunda, não lembro agora. Acho que eu chamei o generator de segunda função. A primeira é que foi como tarefa. É porque eram vários generators? Eu não entendi. Não. Eu tinha duas funções. Vou chamar assim. A primeira função é a que chama generator. Então, o generator é a minha segunda função. Em ordem de execução, primeiro é a função que chama o generator, entendeu? Em ordem de execução, primeiro é chamada a função createDB. Internamente, a função createDB chama o meu generator. Então, eu chamei o generator de segunda função. Mas só passando esse dado, chamando o generator, mas o código do generator estava todo comentado. Né? Ele só tinha um print de código. O print, ele recebe o parâmetro data, por exemplo.
né? E o dado que eu estava mandando para ele era entrando na segunda função e dava o print, né? Lá na função eu dava o print. E aí, embaixo da chamada do generator, eu dava um print, né? Voltando para a primeira função. O que eu fiz? Coloquei esse código maravilhoso, Gambi do caramba, para testar, né? E joguei isso tudo para o task, porque eles têm que estar no arquivo task.py. Coloquei o decorator só na função que é a createDB, que não é a geradora, a generator, né? Para ver. Agora eu vou testar para ver se vai para o salary e se chama a outra função. Cara, funcionou belezinha, apareceu lá no set. Entrando na segunda função, sucesso. Voltando para a primeira função, sucesso. Ou seja, não precisava colocar o decorator nas duas funções, só em uma já bastava. Só na que chama a segunda função já bastava. Aí pronto, finalizei meu código aqui, já estava tudo bonitinho, né? E aí foi só subir pro GitLab e mandar um alô pro camarada lá, para que ele saiba que já está no repositório, e aguardar a bronca amanhã. Vamos ver. Né? Para ter mais um projeto. Vamos ver se eu fecho mais um projeto. E é isso. Nós estamos com 5. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. O Guido que já está. Show de bola, o Rocha. Muito bom. O Thiago. Beleza. E para fazer o Redis funcionar como main cache, cara, é muito simples, é só baixar, é só instalar com pip install o Django-Redis e fazer, cara, tipo, sei lá, acho que 3, 4 linhas de configuração nos settings e você tá com ele pronto. Eu fiquei interessado nisso aí especificamente, cara. Eu acho que eu vou dar uma estudada para aplicar isso no Flask lá e ver se eu consigo ter um retorno mais rápido do banco. Porque o meu problema lá com o Heroku, banco gratuito, né? 7.000 linhas você pode ter. Eu não quero ter mais que 1.500 lá, na verdade, porque eu quero, sei lá. Eu tenho dados de 2012 até hoje, da Bolsa de Londres, né, dos metais, dá 1.500 linhas, 1.200, então, sem problema. Eu não quero subir muito, mas ele é lento, cara, esse que é o problema. Entendi. Estou só respondendo o Rocha aqui. É assim, o Rocha colocou que o Sérgio vai consumir nas tarefas nele, a questão do... vai consumir nas tarefas nele que ele, e usando o Redis, vamos dizer assim, como um suporte, um apoio ali. E o main cache é um tipo de cache, quer dizer, na verdade é que o main cache é uma outra coisa, que eu acho que inclusive é meio nativo do Django, alguma coisa do gênero, não precisa nem importar, né, instalar nada extra e tal. Né? E ele disse que o Redis é outro, no caso, outro tipo de cache. Eu estou só colocando que eu estou usando o main cache como terminologia, não como... E não como... Na verdade, a ideia seria que o termo correto, na verdade, seria cache mesmo, né? Não. Rocha, não tem que instalar o main cache não. Como eu disse, você só instala o Redis mesmo, e por isso que eu usei o Redis, que eu fui atrás de usar o Redis como cache. Porque eu já tinha ele instalado, já estava usando ele para uma outra função dentro da minha aplicação. Então, assim, já que eu tenho o Redis funcionando para uma coisa, né? Só o Redis, isso mesmo, Thiago, só o Redis que importa no projeto. Por quê? E aí o Redis faz ele, vamos dizer assim, está responsável por duas coisas. Uma, né, a interação com o Celeris, né, quando o Celeris começa a executar tarefas assíncronas, aí eles fazem lá o bate-papo dele, né, e a outra função é de cache das sessões
Horrível, eu acho que é o contrário. Eu acho que eu fiz você se confundir. Não é o Celery que a gente importa, como o lib do Python? Não, sim, nesse sentido, sim. Nesse sentido, os Celeries, você importa, o Redis é instalado à parte. Ah, sim, o Redis é um serviço que roda, né? Isso, é um serviço. Okay, Tanto é que se você for usar o Redis, ou, por exemplo, ou for usar o RabbitMQ, pensando só em termos de tarefas assíncronas, sim, né? sim. Você tem que instalar de forma separada um serviço do RabbitMQ na sua máquina ou no seu servidor. Perfeito. Já para usar o Celery, você tem que fazer o pip install Celery no teu ambiente virtual, no caso, né? Se usar o ambiente virtual, ou enfim, onde você for usar para poder internamente fazer o import dele, né? E fazer as configurações necessárias, etc. Tá? Perfeito. Sim, Rocha, tem como usar o Memcached sem o Redis. Até onde eu sei. São duas coisas distintas. Redis e Memcached trabalham com, vamos dizer assim, fazem uma mesma função. Executam cache. Tá? Ah, tá, agora que eu vi de baixo que é só uma observação mesmo. Mas é isso mesmo. Você pode usar, inclusive pode trabalhar, por exemplo, você pode usar o Redis com o Celery para fazer a parte das tarefas assíncronas e usar o Memcached se tiver mais acostumado, tiver mais facilidade, enfim, de configuração para fazer o cache da aplicação, das sessões da aplicação. O que eu fiz foi, como eu já estava usando o Redis, né, e eu sabia que dava para usar o Redis também como cache, eu fiz as duas coisas. As duas coisas com o Redis, tanto para tarefas assíncronas, com o Celery, como ele sozinho, que é uma configuração diferente, uma configuração só para a questão de cache, para fazer o cache. Foi só isso, foi só uma questão de opção. Né? Mas daria, por exemplo, para fazer isso. Você trabalhar o Redis com o Celery para tarefas assíncronas e o Memcached para fazer... É que eu estava trocando ideia com um amigo e ele falou, você tem que fazer um Memcached, não sei das quantas. Aí Memcached entrou para mim mais como um sinônimo de cache de memória do que como uma aplicação ou alguma coisa que você poderia usar para fazer o cache, entendeu? Por isso que eu acabei, enquanto falo aqui, acabei usando o Memcached como um termo e não como uma tecnologia, uma aplicação. Foi só isso. Beleza? Ido. Lendo. Agora, o Memcached, até onde eu sei, ele faz o mesmo serviço do Redis, né? A diferença é realmente velocidade, né? Eu não sei, como eu nunca usei o Memcached, na verdade, e nunca tinha usado o Redis, eu não posso dizer, não posso afirmar isso com tanta propriedade, mas eu sei que ficou rapidinho, cara, ficou muito rapidinho. Com o Redis, óbvio, né? Uhum. O Rocha está dizendo que é uma questão de velocidade e capacidade de memória. Então, pode ser por aí também. E de novo eu falo, foi até vamos chamar assim, uma questão de coincidência eu estar usando o Redis como... Inclusive eu pesquisei primeiro, eu estava conversando acho que você conhece o Gilson, né, Renzo? Não sei se o Thiago conhece também, do WTTD. Eu estava conversando, e ele que comentou da questão do Memcached. Eu estava perguntando, eu estava procurando no Google informações e tal sobre o Memcached. Mas aí eu falei, cara, vou fazer cache, se não me engano dá para fazer com Redis. Aí eu procurei Redis, cache, Django. Porra, achei umas coisas legais tal. Tem um artigo que... O artigo é legal, só que ele tá... acho que de 2000 e... não lembro. Cara, de que ano é o Django 1.6.4? Cara, olha como é antigo o artigo. O Django que ele usa é esse, 1.6.4. E aí as configurações que eu fiz usando as informações que esse artigo trazia, obviamente não bateram. Aí eu fui para o próprio documento,
na própria documentação do Redis, procurando a questão de cache com Django, e aí vi o que estava diferente e arrumei, e aí funcionou belezinha. Super de boa. Mas, ô Rocha, você tá sem microfone aí para explicar melhor aí a velocidade e capacidade de memória? Se tiver com o microfone, entra aí. Entra na roda e vamos. Desenrola mais aí pra gente, pô. Ah, tá sem. Ah, tá. A questão de memória, só para esclarecer, é que ele ocupa menos? Então seria questão de hardware mesmo, né, Rocha? Capacidade de processamento de hardware e de memória. Isso. Entendi. Eu queria saber como é que pode ser, por exemplo, essa aplicação minha tá rodando toda na minha máquina. Eu não pus no servidor nada. O próprio, inclusive uma coisa que eu tenho que lembrar amanhã, eu tenho que inicializar o Red, porque senão tá ruim. Por falar nisso, o que eu estudei aí, o que eu achei bem legal foi o Ansible para fazer essas coisas. Que aí você faz um script. Também tem uma... também que eu também só estudei essa semana, e aí é um cara que você consegue fazer o script, né, justamente para rodar esse tipo de coisa e depois você conseguir replicar no servidor. Né? Então, mas assim, o que eu vi, cara, por exemplo, ontem, que por incrível que pareça, pode ser, o Docker pode ser uma boa também, mas parece que o Ansible é mais tchan-tchan. Não, é que são. Eu até estava tentando saber as diferenças. São usos distintos, pelo que eu vi. Distintos, né? Que o Ansible parece que ele monta como se fosse uma máquina. Se bem que o Docker também, né, cara? Não é... Se bem que o pessoal do Docker não gosta que fala máquina virtual, porque não tem nada a ver, né, cara? Não, você coloca o container, mas a questão é a seguinte, como é que você monta a máquina com container lá? Então, no mínimo, nessa hora, o Ansible é uma boa, né? Para você colocar o teu Linux rodando lá, né? Exatamente. Você precisa ter uma base para subir os serviços que você precisa, né? Isso, precisa ter pelo menos o Docker lá, né? Então, pelo que eu vi, eu achei... Sim, só uma forma. Mas eu achei bem interessante, porque ele já tem, para quem é leigo, assim como eu, mais em sysadmin, já tem várias coisas prontas. Ele já pega uns playbooks bacanas, você consegue mandar ele rodar várias vezes. Eu que sou leigo, gostei bastante aí da filosofia. Uhum. Interessante. Mas Então, o que eu estava falando é que, assim, uma coisa que aconteceu ontem, que eu tava, como eu disse, eu acompanhava pelo HTOP, né? Para ver desempenho de memória, processador e tal. Cara, por incrível que pareça, rodando. E aí eu só descobri hoje que isso estava acontecendo dessa forma. Linha por linha, porque eu fazia assim, gerava uma lista, na verdade tinha um elemento só. São era uma instância do que tinha que ser gravado no banco de dados, era um registro, né? Uma linha da tabela, mas ele gerava, a ideia era gerar várias linhas dessas, primeiro numa lista, depois gravar no banco, limpar essa lista e fazer de novo, né? Fazer de novo. Só que ele estava fazendo uma linha, gravava no banco, limpava o negócio e voltava. Fazia uma linha, gravava, demorava pra caramba. Eu achei, cara, ele tá fazendo rápido, porque eu pus para fazer de 10 em 10 mil, e aí mostrava na tela, eu pus para printar, né?
gravou 10 mil, gravou 10 mil, gravou... Caraca, velho, quantos 10 mil ele vai gravar ali? E a coisa subindo, né, velho? E aí, só que pelo HTOP mostrava assim, consumo de CPU, né? Eu pegando a linha que estava a execução dessa aplicação. 15%. Consumo de memória, 0,8%. Falei, caraca, velho, tá, pelo menos em termos de memória e de uso de CPU, tá avião, né? Só que em termos de velocidade para gravar no banco, tava uma bosta. Né? Mas beleza, durou 12 horas só. Beleza. Já acertando tudo, e aí eu aumentei para também ser um pouco mais rápido. Em vez de 10 em 10 mil, eu passei para... Vou ver como é que vai ser com 100 em 100 mil. Né? De 100 em 100 mil, ele fazia o bloco de 100 mil, gravava no banco e voltava. Né? Aí já dava... Eu tenho a gente tem, né, na verdade, não só eu, mas assim, quad-core, né, então são 4 núcleos de processador, um sempre estava no talo a 100%. O restante baixinho, não estava alto não, o restante tudo na faixa dos 15% e 20%. Mas um deles, no mínimo um, ficava no talo de 100%, só que o uso de memória ficava variando. Né? Para fazer isso, eu fechei tudo, né? Eu fechei PyCharm, que consome pra caramba, eu fechei o browser, mesmo sendo o Firefox que eu uso, ele também consome memória. Fechei tudo. Até o Telegram eu usava do celular para não usar a memória do computador. Né? Depois que eu zerava tudo, que assim, eu ficava... A minha memória, segundo o HTOP, minha memória ficava num consumo de menos de 1 GB de memória, dos 8 que eu tenho. Aí eu soltava a fera para rodar. Soltei algumas vezes, quando estava demorando só 15 minutos, não 12 horas, dava para fazer alguns testes, né? Aí, cara, teve vezes que o coração vinha na boca, porque a memória chegava a 5,5, batia no 6, pum, caía para 2,5. Aí ela vinha subindo, chegava, pum, caía de novo, né? Em termos de consumo. Mas sempre ficava na faixa entre 2,5 e 5 enquanto estava rodando essa aplicação. Só que, lógico, não era assim. Entre 2,5 e 5, toda hora fazendo essa batida lá nos 5, 5,5, 6. Não. Ela ficava mais tempo no 2,5, né? E aí chegava perto, tinha uma ou outra vez, chegava lá perto do quase total da memória, depois voltava para trás ali, no gráfico de consumo de memória. Mas assim, rodando na minha máquina, só que não estava rodando de forma assíncrona, assim, no sentido de estar usando o Celery e o Redis. Agora, eu não vi como é que era o consumo de memória quando eu estava fazendo, por exemplo, uma carry no banco, já no Django Admin. Isso eu não vi. Mas a resposta do Django Admin foi muito boa, principalmente depois com cache. Né? Quando eu usei o Redis com cache, como cache, né? A resposta foi muito boa. Assim, muito boa para mim, que não tenho métrica nenhuma, né? Foi muito boa no sentido, eu tenho uma extensãozinha aqui no Chrome, deixa eu ver aqui. Uma aplicação, chama Page Speed Monitor, de telemetria. Né? Quando eu ponho para carregar uma página, ela faz, a partir de algumas coisas do próprio a própria ferramenta de developer que tem tanto no Chrome como no Firefox, ela faz uma contagem de quanto tempo levou para carregar a página. E teve vezes da primeira página com os dados do banco abrindo, que é a tabelinha abrindo para mim, né? Aquela tabela que a gente montou, parecida com aquela que a gente monta no WCTD, para quem está fazendo o curso, no admin, cara, de demorar 1,7 segundos, coisas do gênero. A partir dessa ferramentinha. A única informação que eu tenho em termos de medida da aplicação, né? Por exemplo, essa página
do Blue Jeans levou 4,07 segundos para carregar. Né? Recarregando aqui o Welcome to the Jungle Fórum, está recarregando. Vou esperar, vai demorar um pouquinho. Vai demorar bastante. Já não vai servir de parâmetro, não. Tá demorando bastante para terminar de executar ali. Mas assim, é uma coisa bacana, né? Usando o cache. Caramba, tá na faixa dos 4.02 do WTTD. Agora, a minha preocupação, por exemplo, em subir para o Heroku e de repente tentar rodar as coisas lá no Heroku, é que como a geração, eu não sei como é que vai funcionar essa parte assíncrona, né? Porque o Heroku coloca a app para dormir, como eu tenho plano gratuito, ele coloca a cada 30 minutos sem atividade, ele coloca a app para dormir. Aí ele podia ferrar com a geração do banco, não sei. Foi uma das coisas que eu pensei. Né? Também motivo pelo qual eu não subi. Vai que por qualquer razão a máquina lá é um pouco mais... Eu acho que isso não vai acontecer, cara. Não acredito. Bom, se bem que o meu tá rodando com o Scandal, né? Com a agenda lá, o agendamento. Então ele roda o script mesmo se o servidor tiver sem acesso. Ele vai rodar porque tá no Scandal. Mas no Heroku, sem deixar, Guido, você paga, cara, é $7 para você ter não é ninja lá que eles chamam, né? Eles têm um bichinho lá para ficar acordado. Um plano. Sempre tem alguma coisa para ficar lá. Inclusive você tem limite, né? Acho que são cinco aplicações que você pode ter. Tem isso mesmo, Guido. Dá para fazer um ping lá. Você pode fazer um cron num servidor seu externo, tipo, eu tenho um cPanel meu aí, que daria para fazer isso. Eu faço isso com envio de e-mail de chamado, sabe? De requisição de chamado de atendimento online e tal, essas porra. Dá para fazer isso lá. Daria para fazer. Pingar lá, né? Deixa eu ver se eu acho o esquema de plano deles aqui. Mas aí você tem que, enfim, tem todo esquema para você ter que pagar e tudo mais, e papapá, né? Porque, como dizem, nada é de graça, né? Não é à toa que eles põem para dormir lá, né? Ô, River, mas dá uma olhadinha no... Peraí, deixa eu abrir aqui. Caramba. Python Everywhere. Python Anywhere. Não é Everywhere, é Anywhere. Dá uma olhadinha nesse... Os caras até deram uma adaptada recentemente no painel deles, mas eu acho que ele atende em algumas coisas aí, cara. E ele não tem muita dor de cabeça com relação ao serviço agendado e tal. Eu estou tentando eu não vou fazer isso agora, talvez no fim do ano, eu quero migrar o serviço que está na Heroku lá, que eu estou pagando $7 para ir, porque aí provavelmente eu não vou gastar, mesmo. Então achei bem interessante. Não tem esse delay aí no chamado não, no time para despertar a máquina e tal. O Heroku é assim, o plano free ele põe para dormir a cada 30 minutos de inatividade. Já a partir do plano hobby, né? É os $7 que só que é $7 por dino, né? O problema são os dinos. Isso, dino. Falei que tinha um bichinho que ficava acordado, é o dino. Mas um dino atende, tipo, sei lá, 300 por aí. Aí depois vai de $25 a $500. Você pode escolher quanto pagar.
$500 mês. Enfim. Eu tenho uma máquina que eu pago $5 no Linode. Linode, ótima, é muito legal também, eu gosto. Mas aí lá eu tava morrendo um pouquinho a mais, porque eu tinha que configurar muita coisa lá. Não serviu muito pra mim, não. Eu, na verdade, eu estava usando para testes de algumas coisas, mais para eu fazer tudo de sysadmin mesmo, de configurar a máquina, né, instalar um Linux, fazer acesso SSH, esse tipo de coisa. Mas eu estava tomando tanta surra para configurar as coisas, eu falei, eu prefiro pôr no Hero, que é mais fácil. O problema lá é que é como se você pegasse um 486 aqui, espetasse um monitor na tomada e colocasse um Ubuntu lá e botasse, né? Você vai ter que configurar tudo, cara. Você tem que configurar o firewall, você tem que determinar onde que vai vir os acessos que você pode permitir ou não. DNS, é muito chato, cara. Fazer na mão é muito chato isso aí. Tem umas imagens prontas lá, mas não funciona. Eu tentei usar, não dá. Aí você tem que instalar um Linux basicão, aí para você acessar, você tem que usar IP, que eles te dão IP fixo e tal, já facilita, né? Porque aí você não tem que ficar se preocupando em atualizar isso aí. Mas isso aí já atrapalha muito, cara. Você está numa máquina que é um servidor cru, você vai ter que configurar tudo. E, detalhe, você já entra com a conta de root, né? Tem que criar um usuário para HTTP, para www, no caso, né? Criar um site. É bem chatinho, cara. Mas vale a pena pelo custo. Para brincar é legal. Mas para a produção enche muito saco. É verdade. A massa depois que você conhece o Heroku, então... Eu fico no Heroku também pela simplicidade, mas agora que eu tô tendo que fazer uma coisa no servidor, tava apanhando. Justamente eu vi o Ansible, porque eu não posso colocar o Docker lá na máquina do cara, porque o cara não quer. Aí tive que partir para Ansible para poder automatizar a porra da preparação do ambiente dele. Tem um serviço aqui no Brasil que eu acho que não é muito antigo, não, é novo, cara. Eu não sei, até um ícone de um panda, uma coisa assim, eu não lembro. Umbler, eu acho que é isso. Umbler, por aí. Mas é bem interessante, os caras estão já investindo na questão de infra para se trabalhar com container, portar uns containers lá, subir seu serviço, e bem fácil, pelo que eu vi assim no primeiro momento, né? Mas, cara, eu hospedo muito site PHP, WordPress, tal, por aí. Tipo, Godaddy, servidores vagabundos, tem um monte de coisa que eu já entrei e subo lá por FTP, não dá para você fazer um Git, não dá para você fazer um controle de versão, pra você fazer um controle você tem que baixar o arquivo, salvar numa pasta, tipo, data tal, backup, senão você perde, cara. E é terrível. Aí você vai trabalhar com... Mas como assim? No servidor? Não entendi. Ô, Renzo, cara, você não acessa sem ser FTP. Você não tem você não consegue rodar comando no shell. Você não consegue fazer nada, cara. Você sobe arquivo dentro. Não. Mas aí eu já vou advogar outra coisa. É que, na minha opinião também, aí o pessoal usa o Git para um negócio que ele não foi feito. Que é fazer deploy. Porque aí também... Sim, tá. Tu tá mandando pro servidor a porra do histórico todo, sem precisar o teste, a porra toda. Aí, na minha opinião, aí eu já mudo um pouco de opinião. Porque, por exemplo, eu acho que nesse aspecto o App Engine faz a coisa direito.
Porque quem tem que controlar a versão é você, não deveria estar controlando a versão no teu servidor. Saca? E aí o App Engine, nesse aspecto, ele sempre fez a coisa correta, na minha opinião, que é o seguinte, ele faz na hora que você faz o deploy, ele faz o diff para você, do que tem em um lugar para o outro, mas sem manter o histórico do que está lá. Sacou a sutileza? Não, claro. Não, faz todo sentido. Mas não é nem a questão do Git, cara, de você fazer deploy inteiro da sua aplicação e o histórico dela. Não é nem isso. Você não conseguir acessar isso para editar, tipo, no Shell, entende? Você tem que subir isso de alguma forma, tipo, FTP, cara. Sério. Saquei. Ô, Duvin, apesar é que eu também, como sou um cara que desenvolvo mais, eu tendo a não querer mudar as coisas no servidor. Eu tendo a querer o máximo possível deixar as coisas no meu controlador de versão e eu controlar isso. E eu acho que é isso que o Ansible me dá, por exemplo. Eu quero scriptizar o sistema, quero deixar todas as dependências definidas e definir como vai ser definido. Então não está nada lá no servidor, está tudo em arquivo meu. Sim. Sacou? É o que, por exemplo, a gente faz hoje, por exemplo, na Heroku, né? Ele vai pegar lá a atualização no Git, vai ver o que rodou lá no CI, por exemplo, algum da vida, vai ver lá, passou nos testes, ok? Você faz a pipeline lá para, tipo, então põe online esse arquivo. Isso. Exclusivamente. Não quero mais nada. Então, é isso que eu estou falando, assim, hoje ainda é difícil trabalhar com pelo menos com a demanda que eu atendo, que são muitos clientes pequenos, assim. Eu tenho poucos clientes que teriam uma condição de bancar uma infra bacana, um círculo de integração contínuo e tal. É difícil, cara. Não é para todo mundo hoje. Infelizmente, eles não conseguem atender isso aí também. Mas a maioria usa o serviço meia boca. Tipo, cara, o Orochi, por aí para baixo, entendeu? É complicado, velho. É difícil atender, às vezes, um cliente que usa um sistema que você não pode instalar uma biblioteca PHP, habilitar, que tá lá. Você só não pode habilitar. É foda. É isso aí, gente. Bom, eu vou parar de gravar aqui, tá? A gente continua no papo aqui, mas eu vou parar de gravar para não ficar um vídeo... Já tá enorme, né? Beleza.